Meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, sou jornalista e conheci a Vila Nova a convite da Isabel Chagas, que me chamou para integrar a equipe do Ora Pronobis. Minha atuação no projeto passa pela idealização das atividades e principalmente pelo planejamento e realização de uma pesquisa qualitativa com representantes de 39 famílias da vila. Meu nome é Márcia Martins, moro na Vila Nova há 14 anos e tenho 49 anos. Meu trabalho é distribuir as cestas para os moradores aqui da vila. Um dos desafios que a gente teve quando a gente chegou na vila para começar o projeto foi a falta de informação sobre a situação das famílias. E aí, levando em consideração também que o último censo, que deveria ter acontecido no ano passado, não foi realizado, os dados que a gente tem, além de serem muito antigos, não dão conta também do tipo de informação que a gente gostaria de ter para pensar nessas soluções e nessas propostas de melhoria da alimentação das pessoas. Então a gente conversou muito quando a gente chegou, pensando como propor, como fazer isso de uma maneira participativa, e a gente entendeu que a gente precisava e gostaria de conhecer a situação da vila em algumas frentes, em alguns eixos. Sendo um contexto de pandemia do Covid-19, pareceu importante para a gente entender como é que os moradores da vila estavam passando por essa situação. E aí a gente pensou também em outras dimensões que vão se relacionar com essa informação do Covid, que vão atravessar esse contexto de pandemia, inclusive agravando ainda mais as condições de vida dessas pessoas. Então a gente pensou também em como é que está a alimentação dessas pessoas, porque além do Covid, a gente está num momento em que o Brasil volta para o mapa da fome, que a gente está passando por um empobrecimento muito intenso. Então nos parecia importante entender também em que medida esse empobrecimento atravessava a vida das pessoas na vila, como é que isso afetava na alimentação e na segurança alimentar, e como isso também poderia se relacionar com informações sobre comorbidades. E aí a gente se organizou juntamente com as mulheres, algumas mulheres da vila, e conversamos com 39 famílias, que corresponde a aproximadamente 15% das famílias da vila, e corresponde também a 205 moradores, o que equivale a 20% mais ou menos dessas 900 moradores estimados. Eu acho que os resultados que mais chamaram a atenção são esses que a gente já imaginava um pouco em que direção seriam, mas que tem proporções que nos assustam. Perceber que 94% das famílias lidam com mulheres no preparo dos alimentos e que, ainda assim, essas mulheres declaram muitas vezes, 18% das famílias tem mulheres que declaram fazer menos refeições do que os filhos. Então, pensando em um contexto em que também 18% das famílias declara não ter a garantia de fazer pelo menos 3 refeições por dia, a gente tem 18% também de famílias com mulheres que vão dizer que, ainda que elas façam menos de 3 refeições por dia, que elas garantem para os filhos pelo menos 3 refeições ou mais de 3 refeições e com frutas e verduras. Então, entender que essas pessoas que são as cuidadoras, muitas vezes, para garantir esse lugar do cuidado, abrem mão da própria segurança alimentar, da própria saúde, do próprio direito à alimentação. Nos preocupou muito entender que muitas mulheres jovens, e aí assim, um número considerável de grávidas e lactantes, ou com bebês muito pequenos, não tem esse mínimo de 3 refeições garantidas por dia. Então a gente conversou com uma mãe, por exemplo, que é lactante, tem uma filha de 9 meses, que ela contou que um dos seios, um dos peitos secou porque ela não consegue comer, Ela falou, olha, não como o mínimo de gordura necessário para seguir produzindo leite. Então, esse lugar de vulnerabilidade dessas mulheres, das famílias com mulheres jovens, também nos surpreendeu muito, de uma forma negativa. A gente já imaginava também que o consumo de ultraprocessados fosse alto.
né? Mas a gente entendeu que 100% das famílias consomem ultraprocessado em algum nível. A minoria, né, um pouco mais de 30%, declara ser um consumo alto, né? Então, em todas as refeições, um consumo muito frequente, um pouco mais de 30% que vão declarar esse consumo alto de ultraprocessados e outros 70% que vão dizer de um consumo moderado. Nesse sentido, chama a atenção também que a diminuição do consumo dos ultraprocessados não necessariamente tem a ver com a preocupação dessas famílias com a qualidade da alimentação. Muitas vezes a diminuição desse consumo tem a ver com a impossibilidade de comprar esses ultraprocessados, né? Então, entendendo assim que os alimentos que vêm na cesta básica são a base, muitas vezes, pela maior parte do tempo, né? A única possibilidade de alimentação de muitas dessas famílias. Também chama atenção a questão da carne. Então, muitas famílias declaram que deixaram de comer carne, né? Muitas outras famílias vão declarar a substituição dessa carne por ovo, ou da carne vermelha por carne de frango e porco, ou por outros alimentos. Então, algumas famílias vão dizer assim, olha, a gente deixou de comer carne e a gente substituiu por tomate, ou a gente substituiu por macarrão. Então, é uma mudança, né, considerável quando a gente entende que o Brasil, ao mesmo tempo, se tornou o maior exportador de carne de frango. O que o Brasil estava entre os 3 países que mais produziram alimento no ano de 2020. E a gente lida com essa realidade de 19 milhões de pessoas em situação de fome e 116 milhões de pessoas em algum nível de insegurança alimentar. Então, essa realidade aparece com muita força na vila, né? Pensando nessas camadas de vulnerabilidade que as populações em situação de periferia têm enfrentado. Sobre o empobrecimento, 71% das famílias declarou diminuição de renda no último ano. 27% declararam não ter tido nenhum tipo de mudança. Muitas desses 27% das famílias declararam não ter mudança porque já não tinha renda. Então isso não quer dizer que é uma renda estável, né? Eles seguem com algumas poucas possibilidades, como Bolsa Família, alguns com auxílio emergencial, mas a maioria em situação de desemprego, né, ou de trabalho informal, dependendo da possibilidade de exercer bicos. Eu acho que tem uma outra questão que chamou a atenção, que é sobre o consumo de frutas e verduras, né? Só 30% das famílias da vila declaram comer frutas e verduras regularmente. Mais de 40% das famílias declaram comer frutas e verduras quando ganham de alguém, ou de alguma iniciativa, ou de algum parente, ou no máximo na primeira semana do mês, então consomem no máximo uma vez por mês. 7% das famílias declararam que não comem mais, né, não tem mais esse acesso, e 10% das famílias declararam comer porque vão na xepa, né? A xepa na vila é um sacolão próximo que permite que as famílias peguem os restos, né, dos alimentos, os vegetais, as frutas, que são os alimentos que sobraram desse dia no sacolão e que não podem ser vendidos no dia seguinte. Mas não quer dizer que não sejam aptos para o consumo. E uma outra coisa que chamou a atenção é a dependência das famílias hoje, da alimentação das famílias, das cestas básicas. Então a gente tem 71% das famílias que declaram estar cadastradas no CAD único, e quase 70% também que recebem uma cesta mensal da Prefeitura de Belo Horizonte. 51% das famílias declararam ter recebido alguma cesta vinculada ao projeto Ora Pronobis em algum momento desses últimos meses, né? Mas em contraposição, né, em relação a esses outros dados alimentares, a gente percebe que sem esse auxílio, que sem essa distribuição de cestas básicas, as famílias não teriam um mínimo para se alimentar. Então, nem as 2 refeições, uma refeição que eventualmente elas fazem, estariam garantidas. Estou aqui, né, nessa luta aí, ajudando a comunidade com essas cestas, né, na medida do possível. A gente vê a necessidade de cada um e a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, cada um, né, na batalha aí.
fazendo várias ações sociais também. Eu junto com meu parceiro Bruno Martir, né? A gente tenta fazer o melhor para a comunidade, não só em cestas, mas outras coisas também que a gente pode estar ajudando. Muitos moradores vêm nos agradecer, né, pela contribuição dessas cestas, que a gente consegue ajudar, eles ficam satisfeitos, né, agradecem. E nós também ficamos satisfeitos em poder estar ajudando cada um, cada morador na medida do possível, da forma que a gente pode, né? Que nem sempre a gente pode atender a todos, que às vezes a gente não tem condições, né, de estar atendendo, mas a gente faz o possível para atender todos. Outra preocupação que a gente teve, pensando, né, nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, que ainda que tenha diminuído um pouco, né, no sentido de casos graves e do número de mortos, a gente fala que é importante pensar que atualmente no Brasil morre por dia uma Vila Nova. Né? Então, quase 900 pessoas por dia seguem morrendo de Covid. E aí, sobre esse assunto, conversando com as famílias, a gente já sabia que muitas famílias tinham casos de Covid, mas saber que pelo menos 56% das famílias tinha pelo menos uma pessoa com caso confirmado de Covid, nos preocupou. Isso porque outros 20% declararam terem tido suspeita de Covid, mas sem essa possibilidade de confirmação pela falta de acesso ao teste. Também nos preocupou muito os casos de pessoas que já fazem parte dos grupos que foram vacinados, ou por idade, ou por serem parte de grupos prioritários, e não conseguiram vacinar. Perderam a data, né, a primeira data por alguma razão, e agora tentam voltar no posto de saúde para receber essa vacina e recebem negativas constantes. Outras informações nesse sentido que esse levantamento nos trouxe foram pessoas que foram encaminhadas para o tratamento precoce e depois do tratamento precoce tiveram o Covid, né, a situação de saúde agravada a ponto de ser internada. E também esse lugar da desconfiança com a vacina, que é uma realidade no Brasil hoje. Então a gente tem pessoas com muitas comorbidades, com altos riscos, né, se contaminadas pelo Covid, que declaram que não vão vacinar porque tem medo da vacina. E outras pessoas que ainda que não saibam se vão vacinar ou não, dizem não ter segurança que essa vacina tem algum efeito ou que de fato vão estar protegidas se vacinadas. Então esses dados também eu acho que refletem a situação política, social e sanitária do Brasil, né, e que na Vila não é diferente.